Bom dia, tudo bem? Espero que esteja tudo bem contigo, com a tua saúde e com a tua família. Espero que esteja tudo bem com os teus projetos, com as tuas finanças e que as mãos do Senhor continuem sempre sobre ti e sobre a tua família. Passando para desejar um ótimo dia na presença do Senhor, agradecido a Ele por tudo quanto Ele tem sido e por tudo quanto tem feito sobre as nossas vidas. Passando também para deixar o nosso devocional. E hoje o nosso devocional, o perigo de mentir para o Espírito de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso de número 4, diz que, guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Este texto bíblico traz no seu contexto a história de Ananias e Safira, um casal que, tendo em vista a unidade da igreja, a unidade dos irmãos, tudo quanto eles tinham em comum, vendiam suas propriedades, repartiam uns aos outros, comiam todos juntos, oravam juntos, havia grande envolvimento entre os irmãos da igreja primitiva. Ananias e Safira, vendo esta situação, eles venderam uma de suas propriedades e levaram o dízimo diante de Pedro. Levaram uma parte da receita. Só que o grande problema não fora no levar, fora em como chegou diante do homem de Deus. Eles combinaram em casa para mentir para Pedro. Veja, nós temos a liberdade de chegar diante de Deus, apresentar a Deus aquilo que está em nosso coração, sem ser questionado por ninguém. Aquilo que Deus colocar em nosso coração, ou aquilo que nós colocarmos em nosso coração para ofertarmos para Deus, sendo isto em ato de gratidão, de fidelidade, Deus vai receber toda a nossa oferta, tudo quanto apresentarmos a Ele. O grande problema de muitas pessoas é que, às vezes, elas fazem as suas combinações e querem mentir aos homens, achando que mente para os homens. Este foi o problema de Ananias e Safira. Sentaram os dois, combinaram, venderam a sua propriedade, só que na hora de chegar diante do homem de Deus, para fazer uma média com o homem de Deus, disseram que tinha vendido por tanto e apresentaram a sua oferta. O grande erro de muitas pessoas é achar que mente para os homens. O grande erro de muitas pessoas é viver a sua vida de forma libertina e achar que está mentindo para os homens. Quando, na verdade, estão mentindo é para o Espírito de Deus, mentindo para o próprio Deus. E neste momento, Ananias mente para Pedro em um momento em que Pedro estava totalmente cheio do Espírito Santo. Em um momento em que Pedro estava totalmente envolvido pelo poder de Deus, porque tinha acabado de passar pelo processo do Pentecostes no templo. Prova disso daí, Pedro prega e milhares de almas se rendem aos pés do Senhor através de uma pregação. Tamanho envolvimento pelo poder do Espírito Santo. E Ananias mente para o Espírito de Deus em um momento em que Pedro estava inflamado, cheio de Deus. Pedro chama-lhe a atenção. Por que mentisse? Tudo quanto você tinha era teu. Você não precisava trazer nada. Ou poderia trazer, mas não precisava falar nada. O grande erro teu, Ananias, foi você ter vendido o seu terreno, a sua propriedade por X e chegar aqui diante de Deus e falar que vendeu por Y. Falasse a verdade. Falasse que tinha vendido por tanto e queria contribuir com tanto e estava tudo certo. Mas você chega diante de Deus querendo se apresentar diante de Deus com mentiras.
A mentira é um problema sério. A mentira leva pessoas à ruína. A mentira destrói amizades. A mentira afasta o homem de Deus. Até porque a Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, ele é mentiroso desde o início. Aliás, ele é o pai da mentira. Logo, aqueles que mentem acabam se tornando filhos do diabo. E Ananias e Safira, porque depois Safira chega diante de Pedro com a mesma conversa. E aí Pedro diz: estão aí os pés daqueles que levaram teu marido e vão te levar também. Morreram os dois por causa da mentira ao Senhor. Ah, se hoje Deus fosse levar na mesma proporção. Que teria de pessoas partindo para a eternidade mentindo para o Espírito Santo? Fale a verdade. Seja verdadeiro. Doa quem doer. Mas fale a verdade. Só não tenha isso como desculpa para fazer desabafo em nome de ser verdadeiro. Porque tem algumas pessoas que dizem, eu falo a verdade mesmo, e sai tripudiando sobre as pessoas, cavalgando sobre as pessoas. Falar a verdade é falar com respeito, respeitando o ser humano, porque nós somos seres humanos. Devemos tratar tudo com muito cuidado, conforme diz a palavra do Senhor, admoestando-nos uns aos outros. Admoestar não é tripudiar, admoestar não é cavalgar, admoestar é corrigir com brandura. Admoestar é entender que nós somos falhos e que precisamos um dos outros para nós podermos superar os desafios. O perigo de mentir para o Espírito Santo é trazer uma maldição muito grande para a vida. E aqui, neste caso, veio a morte física, obviamente, a morte eterna. Por quê? Porque mentiu para o Espírito de Deus. Perderam o que tinha de melhor, que era a sua salvação, tudo em troca de alguns valores monetários. O valor monetário não pode comprar a nossa salvação. Seja fiel em todo o tempo. Permaneça fiel em todo o tempo e nunca minta ao Espírito de Deus. Ah, mas mentir para o homem, de repente você pode estar mentindo para o homem errado. De repente você pode estar mentindo para o homem de Deus, cheio do Espírito de Deus. E aí você vai mentir direto para o Espírito Santo. Porque tudo quanto é relacionado a Deus, quando o homem está envolvido de Deus, quando o homem está cheio de Deus, quando o homem está cheio do Espírito Santo de Deus e tratamos as coisas espirituais, tratamos de formas espirituais. Nós não tratamos coisas espirituais como homens naturais. Esse é o grande perigo. Mentir para o Espírito de Deus. Grande abraço.